A gravidez está evoluindo, normalmente de repente um sangramento por via transvaginal acontece. O que será que pode ser? Quais são os principais cuidados? Que riscos estão envolvidos e efetivamente essa grávida ela tem ali por conta desse sangramento no primeiro trimestre da gravidez? Esse é o tema do vídeo de hoje. Me chamo Alec Cleverson, sou médico materno-fetal e atuo com foco na prevenção de complicações obstétricas. Nesse vídeo, inclusive, fica até o final. Vou falar estratégias não tão conhecidas assim para auxiliar e minimizar o risco de um quadro de abortamento por conta desse sangramento no primeiro trimestre. Vamos lá então, quando a gente fala de sangramento no primeiro trimestre, você precisa ter em mente que é uma complicação muito comum. Basicamente, 1 em cada 4 pacientes, ou 5 pacientes, no caso de 20 a 25% das gestantes, vão apresentar algum quadro de sangramento no primeiro trimestre. E olha só, para você poder primeiro, se você está com esse quadro de sangramento, já se acalmar desde o começo desse vídeo. Isso significa uma situação que não necessariamente você vai estar abortando ou vai abortar. A gente sempre fala quando a paciente apresenta um quadro de sangramento no primeiro trimestre, o diagnóstico clínico que é dado é de ameaça de abortamento. Por outro lado, não é toda paciente que vai evoluir para um abortamento. No máximo, metade dessas pacientes vai acabar evoluindo para um abortamento, mas aí você tem a outra metade. Então calma, sangramento logo de cara não significa que você já está abortando. Entendido? Tendo entendido isso, tendo essa compreensão e ficando mais calmo, agora a gente vai falar sobre o que precisa ser feito. Qual a primeira coisa, primeira etapa, primeiro passo, primeira atitude que uma grávida com quadro de sangramento precisa tomar. E até a emergência ou pronto-socorro mais próximo. Porque ela vai precisar ser examinada pelo médico obstetra que está ali no hospital, na emergência. E dentro desse exame, além de avaliar o abdômen, é preciso que seja feita uma avaliação especular para ver o grau de sangramento, a característica de sangramento e principalmente um toque vaginal. E além disso, vai ser solicitado e deve ser solicitado uma ultrassonografia obstétrica inicial a ser feita nessa fase do primeiro trimestre, na maioria das vezes, principalmente se você tiver menos de 10 semanas, por via transvaginal. É essa combinação de avaliação que vai poder dar uma resposta inicial em relação ao que pode estar efetivamente acontecendo nesse quadro, sim, de uma ameaça de abortamento. Mas qual é o risco nesse momento efetivo de já ser um quadro de abortamento que está acontecendo, que está em curso e que a gente chama de abortamento inevitável, ou se apenas existe o risco, mas que por enquanto está tudo bem. Tendo esse entendimento, a gente precisa ter um outro conceito em mente aqui, a diferença de diagnósticos clínicos e diagnósticos ultrassonográficos. Então, diante de um quadro de sangramento no primeiro trimestre, que, como você já sabe, significa sim que é um quadro de ameaça de abortamento, algumas características precisam ser avaliadas para definir qual é o diagnóstico clínico mais provável diante da situação. E o principal exame a ser realizado nessa fase é o toque vaginal. E a principal característica a ser avaliada no toque vaginal é se o colo uterino está fechado ou está aberto. Se o colo uterino está aberto, infelizmente, esse é um quadro de abortamento que muito provavelmente já está em curso e já não é mais possível evitar que ele aconteça. É o que a gente chama de abortamento inevitável. Agora, quando o colo está fechado, essa é a melhor notícia que, se acontecer com você, você pode ouvir. A melhor notícia que você pode ouvir se vier a acontecer. Por quê? Porque esse colo fechado vai sinalizar que sim, ainda existe uma chance, uma probabilidade da sua gestação evoluir de uma maneira favorável. E aí vem o segundo passo, que é realizar a ultrassonografia. E na avaliação ultrassonográfica, a gente tem como principais diagnósticos se essa gravidez é uma gravidez viável, se é uma gravidez com inviabilidade confirmada ou se é uma gravidez de viabilidade incerta. São esses 3 principais diagnósticos possíveis diante de um quadro de sangramento no primeiro trimestre e ameaça de abortamento na ultrassonografia. Para definir esses diagnósticos, nós precisamos, vão ser avaliadas ali as seguintes estruturas, 3 estruturas no primeiro trimestre que podem ser avaliadas pelo ultrassom: saco gestacional, embrião e batimentos
cardíacos desse embrião. São essas estruturas que são avaliadas, existem critérios bem estabelecidos para isso. Se você tiver interesse em ter um conteúdo sobre esses critérios que define viabilidade gestacional, coloca nos comentários aqui para eu poder saber, e se você pedir por esse conteúdo, eu vou gravar aqui para você. Maravilha? Que é muito importante a gente ter um entendimento quais são os critérios pela ultrassonografia que eu defino que a gravidez é viável ou não. E a gente tem critérios bem estabelecidos em relação a isso. Tendo feito tudo isso, estando tudo bem, ou até mesmo apresentando, que é um achado que acaba sendo comum também nas pacientes que já têm um quadro de sangramento no primeiro trimestre, é a presença do hematoma subcoriônico. E aí, quando a gente tem o hematoma subcoriônico, a gente precisa ter uma atenção maior, um acompanhamento mais de perto, porque essa paciente pode sim vir a evoluir para um quadro de abortamento espontâneo. Medidas específicas em relação a isso, a gente tem a progesterona micronizada por via vaginal e nós temos também o uso do ácido alfa-lipoico como uma das medidas para melhorar e minimizar esse risco da paciente evoluir para um quadro de abortamento espontâneo, porque o ácido alfa-lipoico, os estudos que foram feitos com ele demonstraram tanto a redução do risco de abortamento quanto também maior absorção com mais rapidez desse hematoma subcoriônico. Se você quiser saber mais sobre hematoma subcoriônico, tem um vídeo aqui no canal, você pode verificar aqui em cima esse vídeo que traz mais detalhes sobre essas estratégias de abordagem de quadro de hematoma subcoriônico. Maravilha? Não sai desse vídeo aqui sem se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, ativa a notificação para receber sempre ali sinalização de quando for postado vídeo novo por aqui no canal. E da mesma forma, se esse vídeo te ajudou, foi importante, te trouxe clareza e calma por conta dessas informações que eu compartilhei com você, não deixa de compartilhar com mais pessoas para que assim mais pessoas também sejam beneficiadas com esse conteúdo. E já curte também esse vídeo, caso ele for importante para você, porque assim também o YouTube entende que o vídeo é relevante e assim ele começa a entregar para mais pessoas, a gente alcança mais pessoas com essa mensagem, com esse conteúdo que eu espero realmente que tenha te ajudado. Maravilha? Fico por aqui, te espero no próximo vídeo.